Para de usar exception, não deixa de usar exception, usa result pattern, não usa result pattern. Afinal, o que é o certo no .NET, né? O que é certo nas nossas aplicações? Usar ou não usar exception, né? Usar ou não usar result pattern. Eu vou trazer um compilado para vocês aí de dica nesse vídeo que talvez abra sua mente para vários aspectos aí e para você entender de fato ali o que é uma exception, né? O que não é uma exception, o que causa uma exception, né? Quando usar um e quando usar o outro. Então, se você quer entender um pouco mais sobre o assunto, se você tem dúvidas, dificuldades sobre isso, fica comigo. Esse vídeo aqui é para você. Pessoal, sem dúvidas esse daqui é um dos tópicos que mais gera dúvidas e que mais gera questões, né? Toda vez que eu posto, que eu publico algo sobre isso, é uma chuva ali de comentários, né? Muita gente defende o não uso de exception, muita gente defende o uso de exceptions, né? E eu tenho uma visão sobre isso, e eu já adianto para vocês que não é uma visão chapada, não é uma visão fechada, não é uma visão travada sobre esse assunto, tá? Até porque, na minha concepção, é um ponto de vista e existem diferentes pontos de vista e para alguns cenários podem fazer sentido sim usar exceptions, tá? Mas eu acho que o principal aqui é você entender o que é uma exception, entender a questão do uso do result pattern e conseguir comparar um com o outro ali para saber onde é mais relevante, né, usar cada um desses itens, né, ali no seu determinado cenário, tá bem? Então, só para a gente começar aqui, né, embora assim as exceções elas sejam bem poderosas aí no C#, a gente pode tratar muita coisa por ela, tá? Para mim o uso delas é bem claro e o uso delas é bem explícito, né? Ele é para quando realmente a gente tem uma falha, quando a gente tem algo que é inesperado, tá? Então, você nunca usa exception? Sim, eu uso exception porque eu preciso das exceptions, né? Eu tenho o caso ali que realmente o sistema não pode continuar depois disso, daqui é uma exception, deu tudo errado aqui, tá tudo fora de controle. Só que você entende a complexidade disso, né? Então a gente precisa tomar cuidado, né, para não cair no exception driven flow aí, né, que é ficar dirigindo o nosso fluxo para exceções, tá? Então, putz, aconteceu alguma coisa, pá, exception para o fluxo, daí para frente não continua nada, tá? É errado fazer isso? Tá difícil dizer se é certo ou errado, só que eu acho que tem uns jeitos, né, tem formas mais fáceis da gente controlar isso, como por exemplo com o uso do result pattern, tá? Lembrando que o result pattern, ele é um padrão onde a gente pode prever o resultado certo e também o resultado errado. Então, às vezes você tem um método ali que retorna um objeto. Então, vai criar um usuário, você retorna um objeto de usuário. Mas e se esse método falhar? E se durante a criação do usuário der alguma coisa errada? Você vai retornar nulo e ficar tratando esse nulo depois? Não faz sentido. Entendeu? Então você pode usar o result pattern e você ter, por exemplo, um caso de sucesso, né, genérico ali, retornando o usuário, né, que foi criado, e o caso de erro, com um erro ali, caso tenha dado erro. Então você consegue controlar o fluxo sem necessariamente precisar dar uma exception. Eu coloquei uma comparação com o result pattern no exception aqui, mas ele pode ser comparado com qualquer outra coisa, tá? Então é usar ou não o exception. Aqui eu peguei o result pattern porque está em alta, em trending aí, então tem bastante gente falando, então, e eu gosto também dele, então acho bem legal a gente ter esse efeito de comparação aí, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o seguinte, ó, o problema do uso de exception para controlar fluxo, tá? Exceções, tá? Elas foram feitas para representar situações excepcionais, tá? Ou seja, não era para aquilo que tem acontecido, tá? É uma falha inesperada, tá? Ou uma condição no qual o fluxo de execução não saiu da forma que precisava sair, tá? E você não pode prosseguir naquela situação. E aqui, nesse ponto aqui, ele é o que mais pega, assim, tá? Porque, por exemplo, assim, ó, você pode considerar que se chegou na minha entidade, né? Eu tenho um objeto de valor lá, por exemplo, e-mail. E se por algum motivo chegou um e-mail inválido até esse nível aqui no meu core, que é o nível mais baixo, mais perto do núcleo que eu tenho, é o núcleo da minha aplicação, você pode considerar que se chegou um e-mail inválido aqui no núcleo da minha aplicação, sei lá, cara, se por algum motivo ele passou, eu tenho todas as validações possíveis de e-mail, mas por algum motivo passaram essas validações e chegou um e-mail inválido. E na hora que eu tentei transformar esse e-mail,
aqui, né? Na hora que eu tentei fazer a conversão dele para um e-mail address ali, esse e-mail era inválido. Não estava num formato válido, tinha caracteres inválidos, tinha alguma coisa. Dou exceção ou dou um result pattern nesse caso, tá? Nesse caso, ele é um caso que você pode sim considerar como algo anormal, tá? Então, essa é uma grande confusão que se envolve em relação ao não uso do exception. Então, esse é um upper edge, tá? Então, esse é um caso que ele é fora do normal. Então, aconteceu, você já teve N camadas acima do seu domínio, tá? E chegou lá no miolo do seu domínio, né? Lá no meio, na ponta do iceberg, lá, chegou lá e lá, mesmo assim, o e-mail ainda estava errado, né? Mesmo com todas as validações, estava errado. Não é seguro que sua aplicação prossiga dessa forma, tá? Porque se você cadastrar um e-mail errado ali na base, se você persistir isso errado na base, e normalmente você tem API como o SPOF, um Single Point of Failure, um ponto único de entrada ali, de falha de entrada para sua aplicação, isso aí pode prejudicar a sua aplicação de uma certa forma. Pode gerar uma inconsistência de dados, uma inconsistência no banco, tá? É a mesma coisa que chegar um dado nulo ali, chega um e-mail nulo, você não pode salvar nulo no banco, tá? Então você precisa garantir. Então isso pode ser uma exceção. Se a gente olhar para o .NET, como o .NET é modelado em si, né, você vai ver que tem muitas exceptions que ocorrem no .NET. Então quando a gente fala exception versus domain notification, notificações de domínio, por exemplo. Você tem a possibilidade de usar exceptions, com certeza, e você tem a possibilidade de usar domain notification. Significa que você vai usar muito mais domain notification, tá, do que exceptions. Tá? Significa que você vai usar muito mais result pattern do que exceptions, mas não que você vai abdicar do uso das exceptions. Tá? Então, você pode mesclar dos dois. Inclusive, eu já mostrei isso nos cursos, né? Tanto no curso novo de arquitetura, eu mostro isso, eu uso exception, e daí, claro, eu crio exception customizada, é sempre da mais específica para mais genérica. Tem uma série de coisas, uma série de práticas que você precisa fazer para trabalhar com exceptions. Não são simples, mas assim, ó, o máximo, a macro aqui, é que, de fato, você pode trabalhar com os dois, você tem que ter sempre o menos possível de exception, porque, né, afinal, o seu código tem que prever muito mais casos do que ter situações excepcionais, mas se acontecer uma situação excepcional, você precisa dar um exception. Agora, assim, ó, cenários como assim, ó, a entidade não foi encontrada no banco de dados. Deu um simples entidade não encontrada no banco de dados, dá uma exception para isso. Acho ruim, entendeu? Falha na validação de regra de negócio. Então, o nome ali na entrada de dados já, em vez de você configurar um Fluent Validator, alguma coisa ali, você mete exception para rodar ali. Putz, né? Estados inválidos, né? Restrição natural de domínio, falta de estoque, vaga, coisa assim. Aí eu já acho um pouco demais. Eu acho que você pode usar result pattern, você pode usar domain notification, você pode usar o que você quiser, mas você restringir ali o uso de exception para coisas mais finas, né? Um refinamento mais fino aí que você tenha. Eu termino essa reflexão aqui, né, reforçando que esse padrão, ele também dificulta muito a questão da previsão do comportamento da aplicação, tá? Porque quando a gente bate o olho no método, por exemplo, eu não sei o que pode dar certo e o que pode dar errado. Porque, de novo, são exceções, são algo que são inesperado, entendeu? Então, eu não sei o que pode dar certo e o que pode dar errado. Então, quando a gente tem um mapeamento ali com result pattern, por exemplo, a gente tem uma previsibilidade. Fala, se der certo é isso, se der errado vai acontecer isso daqui. Vai ter um erro, né, e a gente vai conseguir tratar dessa forma, tá? E os result patterns, eles entram em ação muito nessa parte, tá? Até então, exception, se você vai usar domain notification, você vai usar o que você quiser, né, uma lista de string, qualquer coisa, não importa, tá? Um booleano, true ou false. Mas se você decidir usar o result pattern, que é uma abordagem que eu gosto, eu acho bem legal aqui, tá? E daí você pode ter domain notification com result pattern também. Um não anula o outro, tá? Mas é mais difícil um pouco ver eles juntos, tá? Ele tem um conceito que é bem interessante, que primeiro, ele tem um indicador de sucesso ou falha. Ou seja, se deu certo ou deu errado. E isso aí não se limita a um tipo primitivo, você pode ter tipos complexos para representar isso daí. Ele vai ter sempre um valor de retorno, tá? Então a gente não tem aquele retornar nulo quando não conseguiu incluir um usuário, por exemplo, tá? E ele tem principalmente, né, uma descrição mais estruturada ali. Você tem erros estruturados, você tem como retornar sempre um erro genérico e derivar tipos desse erro, como um erro 500, erro 404, um erro 400, né, um bad request, você consegue trabalhar ele de uma forma melhor, tá?
A estrutura dos results, ela é bem simples, né? Então você tem uma classe result, que ela vai representar uma operação, né? Um resultado, e você tem um result T, que ela é um resultado genérico, né? Então o resultado de sucesso, por exemplo, ele vai retornar nosso objeto de sucesso aí. Tá? Eu gosto de criar também a parte do erro e do sucesso e da falha, né? Eu gosto de tipar as duas partes aí. Então, quando eu trabalho com result pattern, posso trazer isso para vocês, né? Posso trazer a minha implementação, se vocês quiserem aí, mostrar para vocês como faz. Eu fiz isso no curso de arquitetura limpa, mas eu posso trazer aqui para vocês. Eu gosto de tipar, né, bastante, porque eu acho que, já que a gente está trabalhando com a linguagem tipada, é o guardrail nosso ali, então eu gosto de tipar tanto o sucesso quanto a falha ali, né? Acho que isso deixa bem explícito aí, tá? Quando a gente trabalha nessa estrutura também, quando a gente dá uma exception, a gente não só trava aquela execução, ou seja, ele vai parar a execução aqui, nada daqui para frente vai acontecer, nem log, nem nada que tenha daqui, tá? Ele vai parar aqui e ele vai logar isso num Event Viewer, vai logar isso num Application Sites, vai logar isso em algum lugar, tá? Em algum lugar você tem que ter o log dos erros que aconteceram, e isso vai literalmente como um erro para lá também, tá? Então, o que você tem que tomar cuidado até com a mudança, né, de um processo para outro, é literalmente isso. Se você hoje trata as exceptions como uma fonte para você entender o fluxo da sua aplicação, com o result pattern isso muda, porque você não teria um erro, você não teria uma interrupção da sua execução, você não teria um log necessariamente do resultado nesse momento, diferente da exception, por exemplo, tá? E isso é um dos pontos que deteriora, por exemplo, a performance em relação a outros itens, né? Porque a exception ela tem um custo. Ela para, se você estiver no Windows, por exemplo, as exceptions que acontecem elas são logadas no Event Viewer do Windows. Então, você tem esse tempo ali que o sistema operacional vai logar. De novo, se é uma aplicação simples que recebe poucas requisições, tranquilo. Agora, você imagina milhões de requisições batendo num endpoint, esse endpoint fazendo validação e essa validação dando uma exception, e isso aí tendo que logar. Você vai derrubar a aplicação em minutos ali, só com log, tá? Você não vai precisar nem chegar na falha de memória da aplicação, tá? Então, logicamente, você tem que tomar cuidado, né, com essa estrutura aí, principalmente se você está migrando de um para outro. Outra coisa que eu gosto bastante aqui do Result Pattern é tornar o contrato mais honesto, assim, mais explícito, tá? Até para as APIs, tá? Quando eu vou retornar, muitas vezes você pode usar o Result Pattern ali para retornar para a API também, para você ter essa tipagem até na documentação da sua API, tá? Então coloquei aqui nos contratos, né? Coloquei de uma forma mais abstrata aqui, mas você pode levar isso para geração de documentação da sua API, por exemplo, para ter entradas mais explícitas e para ter resultados mais explícitos também. Tá? Então você sabe o que vai dar o erro, você sabe o que vai acontecer naquele momento ali. De novo, quando você está trabalhando com exceptions, nas camadas de API, provavelmente você vai ter um Global Exception Handling, você vai ter um handler global aí da aplicação, igual eu mostro lá nos cursos de API também, onde você vai capturar os erros de uma forma global, porque isso é muito mais fácil de você fazer. Não vai ficar método por método ali fazendo dentro de um try-catch, tentando. Você vai deixar isso estourado de uma forma global, você vai ter um manipulador global desse exception, e aí você vai ter que tratar essa exceção ali também, antes de retornar isso para a tela, tá? Aqui no Result Pattern, daí isso muda. A gente começa a retornar para a tela muito mais coisas você pode retornar. Lembrando que isso aqui não afeta os status code, tá? Independente de você usar exception ou Result Pattern, você vai poder trabalhar com status codes diferentes que você queira aqui. Mas nesse cenário aqui você já tem muito mais flexibilidade. Você pode retornar o cenário sucesso, cenário de falha e já deixar isso documentado. Entendeu? Então você não consegue documentar, por exemplo, que vai acontecer uma exceção ali dentro da sua API, tá? Então não tem como deixar isso documentado. Agora, aqui nesse caso, você já tem como deixar documentado. E aí, só para fechar essa parte aqui, né? Quando você tem vários tipos de resultado diferente, né? Vários tipos de erros possíveis dentro de um fluxo ali, você está controlando esse fluxo, você vai precisar implementar algumas coisas na mão, como match, por exemplo. Então, é um comportamento onde você consegue pegar ali, por exemplo, tipos de resultado pelo erro, né? E fazer essas tratativas ali para ter um retorno diferente para a tela, por exemplo, ou para a API, tá? O Result Pattern em si, ele basicamente ele pode ser eliminado com a implementação do Discriminated Unions, que está aí no pipe para o C Sharp, mas não sei se vem para o C Sharp 15, tá? Tá aí na discussão do pessoal, tá? Mas Discriminated Union é literalmente a possibilidade de a gente ter o resultado de uma execução com mais de um tipo, né? Então você tem ali o sucesso e a falha,
que basicamente é o Result Pattern, né? Basicamente se resume na implementação do Result Pattern, né? E aí a gente já tem esses métodos auxiliares aí, como match e vários outros itens, tá? Se vocês quiserem, eu trago uma implementação que eu tenho aqui, né? Que eu uso aqui, até uma estrutura da API, acho que é bem legal a gente discutir sobre isso, tá bom? E só pra gente fechar aqui, né, pessoal, lembrando que a gente não tá eliminando o uso de exceções, tá? Result Pattern não elimina isso, tá? Então, se tá num estado irrecuperável, não tem jeito, se tem falha de configuração, alguma falha crítica, falha de ambiente, tudo isso ainda é exception, tá? Lembra sempre da consideração sobre desempenho, tá? Então, façam o teste depois aí, rodem um endpoint, chamando um endpoint e dar muitas exceptions aí, vocês vão entender um pouco mais do que eu tô falando, vocês vão sentar o servidor aí em relação à performance, tá? Então é outra coisa para se ponderar também, tá? Então, de novo, assim, só uma visão geral para vocês. Não é para nunca usar exception, mas é para você controlar coisas que, assim, fora do controle, tá? Então, chegou num estado onde não era, em nenhuma hipótese anterior, para estar nesse estado aqui, tá? Então, era para ter tido uma validação antes e não teve. Tá, era para ter tido uma validação e a validação falhou. E por algum motivo o e-mail chegou nulo aqui. Aí beleza, é uma exceção, não tem muito o que a gente fazer, tá? Agora, se a gente pode tratar isso antes de alguma outra forma, daí é a programação em si. É para isso que a gente escreve o programa. São as condicionais, né? É para isso que a gente quer, é isso que o sistema é feito para fazer. Essa série de verificações para garantir a consistência dessa informação. Eu quero só ver esse chat pegar fogo aí agora. Me conta aí nos comentários se você gosta de exception, se você usa exception, se você usa result pattern, se você usa domain notification com Fluent lá. Meu pacote aí que está com acho que quase 4 milhões de downloads aí. Muito bom. E claro, né, quero saber de vocês aí, né, o que vocês acham desse assunto. Se ainda tem dúvidas, se vocês querem ver uma implementação do result pattern aí, né, se vocês querem que eu faça uma implementação aí para vocês, tá bom? Se você ficou comigo aqui nesse vídeo até agora, não se esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.